Então, você poderia falar para mim seu primeiro e último nome? Meu nome é Fernando Assis, tenho 51 anos de idade, sou brasileiro, nascido no Recife, cresci no Rio de Janeiro, morei em São Paulo e corri o Brasil inteiro a trabalho e um período maravilhoso que eu vivi na missão, na região amazônica. Então eu sou um brasileiro, eu não consigo mais dizer de onde sou. Você é um viajante do mundo, é isso? Adoro. É. E, Fernando, o que te levou a estudar para ser jornalista? É uma história interessantíssima essa. A minha mãe queria que eu fosse advogado. Ela dizia para mim, meu filho, vá estudar direito, porque concurso de direito você pode passar em qualquer concurso, vai ter sempre um trabalho muito bom. E ela queria que eu trabalhasse no Banco do Brasil, que na época era um excelente emprego, tinha concurso e tal. E eu disse para ela uma frase que eu só fui entender muitos anos depois. Eu disse, mãe, eu não posso fazer direito, porque eu não sei lidar com a injustiça. Um advogado precisa saber lidar com a injustiça dentro de um processo. Nem sempre uma pessoa culpada é condenada. E muitas vezes uma pessoa inocente é condenada. Eu não sei lidar com isso, eu me revolto, isso está dentro de mim, é uma coisa natural, da minha natureza. Então eu fui estudar comunicação porque atendia muito mais a minha natureza, que é de denunciar. Eu não busco correr para defender aquele ou aquele, mas é da minha natureza denunciar. Denunciar o racismo, a injustiça, a desonestidade. Aí algumas pessoas podem dizer, mas você é perfeito? Não. Mas a minha natureza é de denúncia. Então hoje as pessoas olham no meu Facebook, por exemplo, muita gente fica assombrada. Tem gente que diz assim, a seguinte frase, eu conheço uma pessoa que diz a seguinte frase. Quando a gente conhece o Fernando, ele é totalmente diferente daquele que a gente vê no Facebook. Mas por quê? Aquilo é minha natureza. Denunciar, sabe? Eu não sei lidar com a injustiça. Então eu fui estudar comunicação, respondendo a sua pergunta, por causa dessa minha característica. É uma questão pessoal, não foi uma vocação por dinheiro, por fama, por um curso da moda. Foi uma identificação. Eu nunca, isso é uma informação interessante, eu nunca trabalhei em nenhuma outra área na minha vida que não fosse comunicação. Que não fosse no rádio, no jornal, na internet ou na TV. Especialmente TV. É onde eu costumo dizer que minha caneta é uma câmera de televisão. Nossa, eu normalmente escrevo melhor aqui, no vídeo. Pegando as imagens e fazendo as entrevistas. Emoções tudo. das pessoas. Gosto de escrever, escrevo. Acho até que é uma virtude boa que eu desenvolvi, graças a uma professora maravilhosa de português que eu tive, a Ana Tereza Oliveira, a paixão da minha vida. É uma senhora hoje com quase 80 anos, 77, creio. Paixão, sou louco por ela, apaixonado por ela. Porque ela me ensinou a gostar de algo que eu detestava, a língua portuguesa. Então eu passei a amar e eu passei a me autopoliciar muito na questão da escrita, escrever corretamente, se comunicar corretamente. Mas aperfeiçoei isso para o vídeo. Então, eu costumo dizer que eu não sei fazer mais nada na vida. Mas já entendi um pouco de como lidar com essa ferramenta que usa praticamente todos os estímulos. Visual, auditivo, traz muita emoção. Claro que Cata a energia. Muito. Né, o rádio é maravilhoso, o jornal é incrível, a revista é maravilhosa, mas o vídeo... Tanto é que hoje os jornais digitais todos têm o canal de TV. Folha TV, Estadão TV, todos os jornais aqui tem alguma coisa em vídeo. Por quê? Porque o vídeo não dá para mentir. Eu posso escrever um texto e manipular, mas uma pessoa falando é impossível. Então, é por essa razão que eu estudei comunicação. Eu gosto de fazer isso e talvez não sei fazer mais nada. Não, e você faz bem bonito, né? Muito, muito interessante. O que eu queria vejo em você, quando eu vejo, né? Eu vejo assim, um homem forte, um homem super inteligente. Sim, barrigudinho, pode falar. Não, é verdade, tô olhando aqui, né, aquele por fora, né, assim, um homem forte, inteligente, cheio de sonhos, né. Mas vamos voltar assim, eu fiquei interessada em saber assim, vamos voltar assim anos atrás, entendeu? Lá em Recife, aquele garotinho, né, com seu pai, com a sua mãe, qual era o sonho daquele garotinho? Exatamente este. Eu subia no telhado da minha casa com um rádio FM que eu tinha, com um fone,
para pegar melhor, sintonizar algumas rádios que não pegava tão bem na casa onde a gente morava, porque eu queria ouvir tudo. Eu queria ouvir todas as rádios. Eu gostava disso. Quantos anos você tinha? Eu tinha isso 12, 13, 14 anos. O meu sonho naquela época era ter, quando eu descobri que existia, um transmissor de FM de curto alcance, de maneira que eu montasse na minha casa uma estação de rádio para o meu bairro. Porque eu queria ter uma rádio para falar para o meu bairro. Eu tinha vontade de falar para um grupo. Eu tinha vontade de ter uma audiência. E poder expressar uma opinião, e poder relatar alguma coisa, e reportar, e tudo isso. Então você já tinha essa certeza, né, de saber o que você queria, o que você queria. Eu tinha essa vontade. Com 12, 13 anos eu tinha muita vontade. Com 16, 17 eu já estava dormindo em sofá de rádio FM. Eu fazia amizade com os locutores para poder frequentar as emissoras de rádio, para poder estar ali, para poder entender. Eu tirava foto da mesa de som de uma rádio, e pegava, imprimia a foto e ficava imaginando eu operando. Se alguém tocar essa música, eu aperto esse botão, faço. Eu tinha isso. Eu sempre tive a brincadeira da comunicação como uma paixão e uma diversão. Você tocava no sonho, no que você sempre queria, foi assim, não é? Sempre foi assim. E você tinha esse apoio dos seus pais ali? Com você? Menos da minha mãe, porque achava que aquilo não daria estabilidade, mais do meu pai, que é tão sonhador quanto eu. Eu e meu pai temos algumas características. Somos carecas. Não ficamos com cabelo branco com facilidade. Ó. Você pode ver que eu não tenho cabelo branco. Eu já era para ter. Meu pai, com 80 anos de idade, não tem cabelo branco. O cabelo dele é preto. O meu ainda tem um pouco. O dele é preto. Mas nós temos algo em comum. Meu pai sonha mais do que o bolso alcança. E este é o mesmo defeito ou virtude, dependendo do ângulo, que eu tenho. Você acha que isso é um defeito, Fernando? É defeito porque é preciso ter a cabeça na lua, mas os pés no chão. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu tive muito tempo com a cabeça na lua. Eu não estava preocupado como viabilizar. E é interessante que todo projeto que se realiza, ele tem que ser sustentável, financeiramente, 360 graus, financeiramente, socialmente, politicamente. Você não pode simplesmente ter o sonho, você tem que viabilizar. E meu pai é assim, é um sonhador. Meu pai sempre quis ser político. Eu sempre trabalhei em campanha política, nunca quis ter um cargo. Já fui provocado muitas vezes. Por que você não se candidata? Você gosta tanto disso? Adoro política, adoro comunicação política, marketing político. Tive muito de perto, mas nunca tive vontade de estar ali na frente. Minha vontade é dirigir uma campanha, dirigir um candidato. Então meu pai era tão sonhador quanto eu, minha mãe era mais pé no chão. Preferia um emprego seguro, uma aposentadoria certa, uma estabilidade. Eu nunca tive estabilidade. Eu nunca tive uma casa própria. Eu já tive muitas oportunidades de ter uma casa própria, não é fácil, mas eu sempre soube que eu não ficaria muito tempo naquele lugar. Então eu preferia sempre pegar o dinheiro e investir nos meus sonhos, porque eu sabia que eu não ia ficar ali. Então, só para terminar, uma coisa interessante sobre isso. Hoje eu moro aqui, há quase 7 anos, mas vivo pensando em já me mudar. Meu sonho é morar no Canadá, morar em Quebec, então você aprender seria francês. mais nômade, assim? Completamente. Um dia um cigano que gosta Um de dia viajar. uma cigana me parou na rua. Quem já foi parado por uma cigana sabe que essa experiência é um pouco intimidadora. Ela para e pega na sua mão, a força, você não quer, mas ela pega, e diz que não, mas você lê, tal. Porque ela quer depois cobrar. E eu tava com uma namorada e aí ela puxou minha mão, quase que, sabe, assim, e olhou para minha namorada e falou: este homem é um cigano. Ele não vai parar em lugar nenhum. Você está disposta, preparada para isso? Nunca esqueci disso. Eu não acredito nessas coisas, nem desacredito, nem nada. Eu apenas estou contando um fato. E ela acertou. Eu nunca parei. É muito raro na minha vida eu passar mais de 10 anos em algum lugar, com exceção da minha infância, evidentemente. Até que, quando eu saí de casa, eu nunca morei mais de 10 anos em lugar nenhum da minha vida. Sendo assim, sonhador, né, que gosta de viajar, de criar, que sonha, né, com tudo, o que você diria, como você se analisa? Você fala assim, ok, eu sou uma pessoa realizada nesse ponto, ou eu devo parar agora, né, e colocar meus pés mais no chão? É interessante isso, porque eu nunca vou me considerar uma pessoa realizada. Mas estou me considerando hoje mais feliz do que em qualquer época da minha vida.
Nem sempre a felicidade significa que você já está realizado. Talvez o fato de eu ter essa inconsistência, estar sempre começando de novo, é o combustível que me traz a felicidade que eu preciso. Eu gosto do desafio. Eu não sou uma pessoa que consigo trabalhar no escritório. Eu não sou uma pessoa que consigo fazer atividades repetitivas. Faço por necessidade, se for necessário. Mas o meu prazer é começar de novo. E a minha vida é cheia de começar de novo. E muitas vezes do zero. E muitas vezes numa situação muito pior do que eu imaginava. E isso te dá adrenalina? É exatamente isso. Isso me dá adrenalina. Exatamente isso. A adrenalina que eu preciso, que é o sonho para muita gente, ou sei lá o quê, o pacote é este sentimento, este sonho, estas metas, é tudo baseado em desafio. Você não é uma pessoa quieta, você é uma pessoa inquieta. Eu sou calmo, caseiro, ninguém acredita nisso, tímido, Realmente. Apesar de que hoje isso já venci, mas eu acho que eu sempre fui muito tímido. Quem me conhece na infância, na adolescência, sabe o que eu estou dizendo. Minhas fotos, quando criança, é assim, olhando assim. Todas. Mas eu sou inquieto em termos do que estou fazendo. Quer me encontrar hoje? Pode ir na minha casa. Pode ir à minha casa. Se você não me encontrar na minha casa, eu estou num projeto temporário que eu estou gravando e vou voltar. Melhor lugar para mim é estar de volta à minha casa. Tem gente que não gosta muito, tem gente que é muito de estar do lado de fora, eu não. Eu não gosto muito de viajar, gosto de conhecer lugares. Mas eu não gosto muito de estar muito longe. O meu quarto parece uma estação de tudo ali. Ali tem uma estação de TV, ali tem estação de rádio, ali tem coisa de comida. Eu tenho um ambiente que é meu bunker. Eu poderia ficar escondido ali se houver uma bomba atômica. Tem tudo ali. O meu banheiro tem tudo que eu preciso estar ali dentro. Quer dizer, é igual um centro cirúrgico, né? Colocou a mão. É um exagero da minha parte, mas eu gosto do meu espaço quietinho. Tem gente que diz pra mim assim, você não vai casar? Eu tô com 51 anos. Já me casei 2 vezes, já me divorciei. Sei como tudo isso não é fácil. Eu gosto da ideia de casar. Todo mundo pensa, um homem, viver sozinho, sexo, não sei o quê. Tudo isso eu entendo, aceito e gosto da ideia. Que fala, né? O homem não foi criado para viver sozinho. Tudo isso está tudo certo. Hoje eu já coloco numa balança o seguinte. Quanto da minha privacidade, da minha tranquilidade, do meu controle de tudo, do tempo, do espaço, do que eu vou fazer, eu vou ter de abrir mão para dividir com outra pessoa. Porque eu sei que tem que dividir. No dia que alguém me vir casado novamente, saiba que eu não serei mais este que brinca com todo mundo, que fala com todo mundo de um jeito que meus filhos me repreendem muitas vezes. Pai, não fala assim com ela, não fala assim com ele, isso é muito íntimo. Eu sou. Porque eu não tenho maldade nisso. Você acha que o casamento prende a pessoa ou o que seria? O casamento traz obrigações legítimas. Como existem obrigações ilegítimas. Mas eu acho que o casamento, para mim, eu acredito no casamento, exige fidelidade, responsabilidade, compromisso, satisfação. Por exemplo, eu sou de um jeito tal que ninguém acreditaria se eu dissesse que eu acho que um casal devia ter uma conta só em cada rede social. A mesma para os dois. Eu acho que a rede social é o seguinte, é, como diz, uma rede social, para onde você compartilha a sua vida. Se você é um com o outro, acho que você devia ter uma conta só. Eu queria ter uma conta só com minha esposa no Facebook, no Instagram, não sei onde. E nos outros que vierem surgir. Ah, mas isso não é quebrar a privacidade? Ou ela ter o acesso ao meu telefone celular, o WhatsApp, minha senha? Eu não caso com alguém se ela não tiver acesso a tudo e eu a dela. Eu não caso com alguém se a gente não tiver a mesma conta conjunta no banco, o mesmo cartão, o mesmo acesso. Eu não tenho essa ideia. Ah, mas isso não é bom, então eu prefiro ficar sozinho. Porque eu acredito num casamento onde 2 se tornam 1. Tem que ter uma transparência. Tem que ter, mais do que transparência, unidade. Eu penso o seguinte, uma casa dividida não sobreviverá. Então, se eu tenho meu tempo, minha esposa tem outro, se ela tem um tempo, meu marido tem... Veja, tem a individualidade, tem as necessidades separadas, tem os desejos, tem as aptidões, e é bom quando os 2 se somam. Mas eu não acredito em construir nada. Por exemplo, minha esposa, se vier a acontecer,
vai ser minha sócia, minha parceira, vai desenvolver junto comigo e eu vou estar no projeto dela. Companheirismo ali. Mais do que isso, uma parceria. Uma parceria. Ou seja, se ela quer fazer um trabalho de artesanato, eu vou começar a aprender tudo sobre o assunto para ajudá-la. Muito interessante. Ao passo que eu gostaria que ela participasse de tudo que eu faço. Eu não gostaria de viajar mais sozinho se eu estiver casado. Eu quero dormir ao lado da minha esposa todos os dias. Isso não quer dizer ter sexo, quer dizer estar junto. Isso quer dizer você sabe, você pensa junto. Eu penso nisso. Para muita gente isso pode ser radical, acho que para o mundo hoje é muito radical, mas é o que eu penso. Você seria aquele, como o Roberto Carlos fala, eu sou aquele amante à moda antiga? Ou esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não, eu gosto de abrir a porta, eu gosto de servir uma mulher, porque eu aprendi a duras penas. Quando eu me divorciei, eu perdi. E eu sempre digo o seguinte, você pode aprender com quem ganhou e aprender com quem perdeu. Quem ganhou vai te ensinar a ganhar. Quem perdeu vai te ensinar a não perder. Os dois têm muito para te ensinar. E um querido amigo chamado Richard J. Scott, ele era um apóstolo da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ele um dia disse num serão, uma reunião que a gente chamava de serão, que em inglês pode deixar ele à vontade sem problema nenhum, tem problema. Que em inglês é chamado de... a gente pode entrar na boa, não tem problema nenhum. Olha só, o que eu perguntei é assim, você é um homem, como o Roberto Carlos diz, um amante à moda antiga? Não, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, isso que você falou. Fernando, achei super lindo o que você está falando, mas eu tenho algumas perguntas para você que estou super interessada. Você tem alguém para me apresentar? Depois de todo esse testemunho aí, eu já estou fazendo uma lista já. Beleza. E eu te digo quais são as duas características que eu mais aprecio. Depois eu te falo, se você me perguntar. Para você, na sua lista, já eliminar. Só preciso de duas coisas. Com certeza eu vou perguntar. Uma coisa interessante que eu gosto muito de conversar com você, né, e saber as coisas que você passou na vida, você já teve muita experiência, é um homem super vivido, né, em várias coisas. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que você é um homem bem sensível, né, principalmente quando se trata de criança. E eu acho tão legal isso porque você tem esse carisma, esse carinho, não é? Por ser um pai, né, que você foi um pai e mãe, né, um pai solteiro que criou seus 4 filhos, fala pra mim, qual é o sentimento que você tem de ter que deixar algumas coisas da sua vida porque seus filhos eram prioridade pra você? Literalmente, eu abri mão da minha vida por causa deles. Eu poderia tem algum arrependimento? Você fala, poxa, eu poderia ter feito isso, mas eu não pude. Você tem alguma coisa assim? Claramente te digo, nenhum arrependimento, mas eu vou te dizer o preço que isso custou. Eu poderia ter viajado muito mais para o mundo, eu poderia ter muito mais recurso financeiro guardado, eu poderia ter muito mais oportunidades que o dinheiro pode dar e, na verdade, não guardei nada. Tudo foi investido neles. Um primo meu, ele fez uma conta, não sei como é que ele conseguiu, que ele disse que cada criança custa R$1 milhão. Ele está no Brasil. E que ele nunca teve filhos, porque na cabeça dele ele pensava, eu não quero gastar R$1 milhão do nascimento até os 18 anos. É mais ou menos assim a conta dele, eu não lembro os detalhes, mas eu me lembro do número, R$1 milhão. E um dia ele estava com depressão e me ligou pedindo ajuda. E eu pensando em trazê-lo do Brasil para cá para ele ficar comigo aqui. É um primo quase irmão, porque eu dividi o mesmo quarto que ele quando eu mudei para o Rio. Moramos juntos. Então para mim era receber meu irmão em casa. Para mim não fazia diferença. E ele me contou essa história e ele disse para mim, primo, ele me chama assim, eu tenho 4 milhões no banco. R$4 milhões. E você tem 4 filhos. E eu disse para ele, e nenhum dinheiro no banco. Então a conta dele batia. Mas o que aconteceu? No final ele estava triste, deprimido, precisando de ajuda. Por quê? Porque o plano para cada ser humano é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse é um plano natural. Coisas acontecem. A gente sabe. Isso não quer dizer... São situações voluntárias e involuntárias. Mas nessa trajetória, nessa nossa jornada, tem algo que foi planejado para a gente como ser humano. Acontecer ou não vai depender das nossas escolhas.
Uma delas é ser pai e ser mãe. Não há nada mais difícil neste mundo. Nada, na minha opinião, nada. Chega nem perto. Mas também não há nada que dê mais alegria neste mundo do que ser pai e mãe. Então, sensibilidade a gente adquire a partir daquilo que a gente vai se identificando e amando. E eu amei esse papel, por mais difícil que tem sido, porque continua. Meus filhos são adultos hoje e para mim, como para todos, e as fases vão sempre precisar de nós. Sempre precisar. Né? Meus filhos hoje meus meninos brigam comigo quando eu estou preocupado, quando eles estão doentes. Eles acham ridículo. Pai, eu já tenho 20 e tantos anos. E eu falei, e daí? Você está doente, eu estou preocupado com você. Meus filhos, quando tiveram Covid, os 2 meninos, as meninas não tiveram, felizmente, por enquanto, eu fiquei louco. Eu parei tudo para cuidar deles. E não podia me aproximar, por causa do meu risco. Então a minha sensibilidade em relação às crianças hoje vem disso, mas vem de um outro aspecto, que eu não sei explicar. Eu, quando estou perto de uma criança, eu me sinto mais perto de Cristo do que em qualquer outra situação na vida. E eu sou um cristão de raiz. Meu propósito nessa vida é conhecer a Cristo. Mesmo que eu seja uma pessoa que denuncia, que critica, que avança, que grita, mas o meu propósito é conhecer a Cristo. Tudo que me leva mais próximo a Ele é a coisa que mais me encanta. E eu não sei explicar muito bem. Sei que as crianças vêm do céu, elas são puras, não sei o quê, mas é mais do que isso. Eu tenho algumas crianças hoje que eu preciso encontrá-las de tempos em tempos, porque eu me sinto melhor com elas do que em qualquer situação. Para aqueles que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu trabalhei para a igreja na área de comunicação. Fui diretor de comunicação para o Brasil inteiro, Uruguai, Paraguai e Argentina. É um privilégio muito grande. Por causa disso, chegou uma época, agora não, porque mudaram, alguns são novos, mas chegou uma época que eu conhecia pessoalmente, eu tive alguma experiência pessoal com todos os membros do Quórum dos 12 e todos os 3 da primeira presidência. O presidente Nelson me chama de Fernando. Hi, Fernando! Eu consigo até imitar a voz dele, tanto que eu via. Já tive no templo de Salt Lake recebendo treinamento da primeira presidência. Isso é uma experiência magnífica. No entanto, veja o peso que isso tem. Estar perto de uma criança, para mim, é muito mais próximo a Cristo do que qualquer experiência como esta. E é lindo, né? Como Cristo falou, vem a mim, seja umas criancinhas, não é? Ser como as criancinhas. É muito bom para mim quando eu vejo aqueles olhos inocentes. Eu hoje sou avô adotivo de uma, sou padrinho de outra que está no Brasil que nem conheço, fui chamado virtualmente, sou pai de coração de um que mora em New Jersey, que tem meu nome, Fernando, que é uma outra história linda para um outro momento, para eu contar por que o nome dele é Fernando, que muita gente achou que inclusive era meu filho biológico. Não foi fácil convencer, mas também não estava muito pouco preocupado, porque meu sonho inclusive era ser o pai biológico dele, se eu pudesse seria melhor. Tenho netinhas e crianças que eu tenho para todo lado. Para alguns pode até ser estranho, um cara 51 anos, parece que esquisito, não combina muito. Eu estou pouco preocupado. Por quê? Porque o meu amor e a minha alegria com isso é tão grande que eu não consigo me preocupar com o que vão pensar. Aí viria a minha próxima pergunta para você. O que te traz felicidade? Definitivamente as crianças. Definitivamente. Eu troco uma viagem. Se alguém disser para mim agora, você tem aqui uma viagem de uma semana com tudo pago, pegando um voo da Delta aqui em Salt Lake, direto para Paris, porque tem um voo direto, na primeira classe. E você vai passar uma semana em Paris, que é um lugar que quando eu pisei a primeira vez, chorei. Eu adoro aquele lugar. Lindo mesmo. Adoro. A primeira vez que eu pisei, cheguei na Champs-Élysées, eu olhei, eu disse, não é possível. Aí comecei a chorar. Chorando, assim, andando e eu chorando. Fui a vários outros lugares incríveis, como a Times Square em Nova York, e não senti nem perto disso. Se alguém disser para mim, hoje você tem uma semana em Paris, primeira classe, hotel de primeira, comida e passeios, ou uma semana em New Jersey com o Baby Fernando, mas não tem nenhuma dúvida, eu estou falando a verdade, isso não é exagero, não é retórica, eu embarco agora para ficar uma semana com o Fernando, trocando fralda, brincando com ele, dando comida e rindo, e fazendo o que eu sempre faço quando vou lá, ele deita no meu ombro e dorme comigo. Eu sou capaz de chorar aqui se eu começar, porque é uma saudade absurda, e o amor que eu tenho por ele, eu digo para a mãe, não dá para explicar, porque ele está no mesmo nível dos meus 4 filhos biológicos. Você teve pais carinhosos com você? Nem um pouco. Nem um pouco.
Alguém poderia dizer que isso é uma compensação. É. O meu pai era completamente ausente. Meu pai é um ótimo homem, honesto, um sujeito do bem. Ninguém fica triste com meu pai. Se você conhecer meu pai, você vai se encantar. Você sentiu essa falta? Ele era completamente ausente. Inclusive, meu pai chegou a ter 2 filhos depois fora do casamento e tal. Eu era para ser uma pessoa, pela influência, completamente ausente dos meus filhos. Alguém pode dizer que é uma compensação, é uma forma... Eu acho ótimo qualquer explicação, só sei que eu adoro. E a sua relação com a sua mãe era? Era muito boa, mas não era... Nunca foi carinhosa. Minha mãe, o carinho dela era diferente. Você sentiu essa falta? Eu não sabia verbalizar isso. Talvez hoje eu possa perceber. Mas eu nunca senti essa falta. Impressionante como eu não fico assim. Mas também tem uma coisa que é dramática. Que ela nunca assista isso. Eu não sinto saudade nenhuma de encontrar meus pais. Não é dramático isso? Apesar do respeito, da valorização deles, eu não sinto saudade nenhuma. Desde os 18 anos eu estou fora, isso daí 33 anos. E eu fui lá muitas vezes. Morando no Brasil, eu ia. Um dos meus clientes era uma empresa aérea, a Azul. Eu tinha passagem de graça, 10 passagens de ida e de volta todo mês, eu usava uma às vezes. Você tem essa afinidade com sua mãe? Mais ou menos. É boa, é mais respeitosa do que amorosa. Isso não é bom, mas acontece. Você se considera, Fernando, uma pessoa carente? Eu me considero uma pessoa carente, mas adoro a solidão positiva. Adoro. Explica pra mim o que seria solidão positiva. Adoro minha privacidade, não do sentido de espaço, mas eu gosto de ser sozinho. Solitude, eu gosto de ser só. Agora, isso é uma característica que minha mãe diz, que desde criança eu era assim. Ela chegava, trocava minha fralda, me dava uma mamadeira de suco. Eu gostava mais de suco do que de leite, até hoje é assim. Adoro suco. Eu tomava minha mamadeira de suco, minha mãe me deixava num canto com 3 brinquedos, eu passava a manhã sem dar um pio. Minha mãe dizia, você não reclamava, você não chorava, você nunca brincou com outras crianças assim, de ter a necessidade de brincar. Eu era só, adorava, tive muitos amigos, brinquei muito, saí muito, adorava dançar forró, tudo, mas eu volto pro meu quadrado. Então eu não sei se eu sou carente, porque eu gosto da minha solidão, da minha solitude, la solitude em mim. Você tem os seus momentos, né? E, Fernando, o que te faz assim triste? O que te traz tristeza? O que traz tristeza pra você? Qualquer coisa que aconteça com meus filhos ou com qualquer uma das crianças que eu amo, aí não dá. Não dá, eu começo a chorar. Aí chegou, bateu na veia. O baby Fernando, uma vez, estava com uma diarreia que não parava. Eu parei minha vida. Eu fiquei no celular, no vídeo com ele, dentro da mãe no hospital, e eu acompanhando. E ela, felizmente, é minha amigona. Eu chamo ela de Mami. Eu não sei chamar Viviane. Eu chamo Mami. A Mami me dá informação sobre ele, sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece. Se acontece alguma coisa com meus filhos aqui, os 4, que são adultos, vai acabar com a minha brincadeira. Acaba com a minha brincadeira na hora. Na hora. Não tem alegria que não tem. Seja físico, emocional, espiritual. É meu ponto fraco. Quer dizer, o resto é pão. Você ama de toda paixão no coração. Ultrapassa os limites. E você se entrega, né? Desabo, pulo do abismo. Eu não tem expressão que exagere mais para poder explicar, porque eu posso usar qualquer uma. É uma coisa fora de série. Há quem diga que naquilo que a gente exagera é onde demonstra a nossa carência. A psicologia ensina isso. Mas para mim é tão positivo, é tão agradável, que eu não estou preocupado. Não, é uma coisa boa para mim. Eu sou feliz de amar tão intensamente. Essa é uma outra característica que eu tenho. Tudo comigo é intenso. Se não tiver intensidade... Você é uma pessoa calma, como você diria o Fernando? O Fernando é calmo, impaciente, como que é o Fernando? Mais calmo do que as pessoas possam imaginar o que é calma. Mas com uma energia e apaixonado, mais do que as pessoas possam imaginar o que é paixão. Do que você tem medo, Fernando? De ver um filho meu morrer antes de mim. Eu já pedi isso a Deus. Eu não sei se eu suportaria. De ver uma dessas crianças que eu amo, que são aí uma meia dúzia, morrer antes de mim. Eu não sei se eu suportaria. Se acontecer uma hipótese completamente fora de realidade,
algo com o Baby Fernando e ele parte dessa, não sei o que acontece comigo. Não sei como é que... Para mim a vida perderá o sentido. A minha história com o Fernando eu teria que contar ela inteira para poder explicar. Não dá aqui, mas não dá. Ou alguma coisa com meus 4 filhos, não tem condição. Isso me tiraria. Eu choro mais de gratidão e de emoção do que de tristeza. A tristeza eu já estou muito calejado. Porque eu passei por coisas que, se eu contar aqui, ninguém acredita. São coisas tão difíceis de passar que é possível que as pessoas dizem, não é possível que esse cara passou por isso. Eu acho uma coisa que eu te admiro muito, né? A gente já conversou algumas vezes, a parte da saúde, né? Você superou algo assim imenso nesses últimos anos, né? Vindo para os Estados Unidos, né? Identificando que você não estava bem de saúde e você teve uma força incrível. Ouvindo já a história que você contou para mim, às vezes eu fico assim admirada, porque eu falo, poxa vida, ele passou com isso e ele estava como, não sei se poderia dizer assim, um herói, né? Você, pelo jeito que você conta para mim, parece que você não teve medo, você foi com confiança, você foi acreditando. Conta assim pra gente a respeito, como que foi você descobrir isso e superar isso. Talvez alguém deve escutar isso, porque eu creio que muitas pessoas estão passando, já passou por algo assim como você fez na sua área de saúde. Das histórias que envolvem o Salvador, algumas poucas são extremamente importantes e tocantes para mim. Isso é para todo mundo, cada um tem a sua preferida. Uma das que mais me impressionam é quando Cristo vai passando no meio da multidão e uma mulher que estava sentada, que sangrava havia 12 anos, teve a fé de esticar a mão e tocar a borda das vestes dele, da túnica dele. E quando ela tocou, ele parou e disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas mestre, tanta gente aqui empurrando, tocando, e o senhor diz, alguém lhe tocou? Ele falou, sim, porque sinto sair virtude de mim. E ele sabia quem era, ele virou, e aquela mulher que sangrava por 12 anos, olhou para ele, e ele botou a mão nela e disse, mulher, a tua fé te salvou. Vai. Ela sangrou 12 anos. Eu tive uma doença, colite ulcerativa, que eu sangrei 12 anos. Literalmente, 12 anos. Foi desde o ano 2005 até o ano 2017. São 12 anos. E essa história foi importante para mim porque eu senti que eu precisaria passar por uma experiência nesse nível. Não tem nenhuma comparação com o caso dela, inclusive o problema dela era feminino, é diferente, mas o princípio é o mesmo. E todas as coisas difíceis que eu passei na minha vida, eu entendi muito rapidamente o propósito. Isso é uma virtude, eu não sei, mas eu sempre entendi muito rápido o propósito. Então para mim era muito fácil passar, porque eu sentia que eu estava sendo provado. E com isso eu relaxava, eu dizia, bom, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não, parou, não tem mais sofrimento. Eu vou agora levar. Então eu sou uma das pessoas que ia para o hospital cantando. Eu sou uma das pessoas que fazia vídeo, live no hospital, brincando e provocando o povo. O povo ficava com raiva de mim, você para com isso, para com essa brincadeira. Você está aí, risco de câncer, teve câncer, vocês vão ter que me engolir, eu falava assim. Porque eu passava do medo. Fé e medo não ocupam o mesmo espaço. Ou você escolhe ter fé ou escolhe ter medo. E eu escolhi ter fé. Então, eu levava as coisas com uma certa... Minha mãe dizia no passado, como é que é? O prevenido zomba do mundo. Eu levo da seguinte forma, quem ama o Senhor não tem medo do mundo. Não é que isso está no nível perfeito. Eu gostaria que tivesse mais. Eu tenho preocupações. Mas tem certos momentos que eu, assim, parece que baixa a guarda e digo, pode vir, pode vir. É incrível com você, porque qualquer pessoa que passa por um período, né, de saúde, algo assim, né, as pessoas se desesperam, né? E cada vez que você conversa comigo e fala,
você não tem esse desespero, você leva como uma coisa, eu vou ali no hospital e já volto. Né? Sabe qual era o único medo que eu tinha? De meus filhos ficarem decepcionados com a minha fé. Eu tinha medo de dizer para eles, vocês verão a mão do Senhor operando na minha vida. E se não acontecesse, meu medo era o que eles iriam se decepcionar. Olha que bobagem. Meu medo era esse. Eu não tinha mais nenhum medo. Então, é muito interessante, mas eu te digo uma coisa, não dá tempo aqui. O meu problema de saúde, dos 3 mais graves problemas que eu já tive, o de saúde foi o mais fácil. Parece que é difícil, saúde e tal. Não. Meu problema de saúde é uma experiência magnífica. O de saúde foi o mais fácil. Então seria, né, eu fico pensando assim, né, o problema de saúde que você teve, né, criar 4 filhos sozinhos, né, e outras histórias mais que a gente tem que colocar tudo num livro, né, Fernando? Porque é incrível, né, a história. Já tem o nome do livro. Já tem o título. Depois eu te digo. Quero ser a primeira a receber. Falta só sentar no computador e escrever, mas o livro já existe. Só para te interromper antes de você me perguntar, o livro chama-se Selva de Brinquedos. Ai, olha que título. É o título. É uma história de uma situação que eu vivi. Se me permita, eu estava chegando do trabalho uma vez, eu trabalhava no Rio. Pra gente, por favor. Trabalhava no Rio e morava em Petrópolis. Depois de 1h30 trabalhava em televisão. Trabalhei o dia inteiro, aquela coisa. Cheguei em casa um dia, não era fácil aquela subida do ônibus, a serra em Petrópolis, aí você chega cansado, com fome, você não quer ouvir nem ruído de pernilongo, que dirá de uma criança brincando, chorando. E eu, quando cheguei em casa, abri a porta do apartamento e a porta não abriu, porque travou com um brinquedo na porta. Aí eu forcei um pouco, soltou e abriu. Tinha tanto brinquedo da porta até o meu quarto, espalhado. E era roupa no chão. As meninas pegaram roupa da gaveta, botaram no chão. Era um caos. Era um caos. Que aquilo, a primeira sensação que eu disse, não é possível um negócio desse. O dia inteiro na rua, como é que eu chego aqui? Não é possível, eu não mereço isso. Isso aqui tá uma selva. Eu falei, não disse nada, mas tudo na minha mente, uma selva. Eu fui passando assim por cima dos brinquedos para não quebrar, porque não tinha espaço onde pisar, eu tinha que abrir para poder pisar. Cheguei e fui até o banheiro. Aí estava lavando as mãos, não sei o quê, e eu olhei para o espelho. Aí eu senti vergonha. Olhei para o espelho e falei, que vergonha, cara. Porque eu estava ouvindo as crianças rindo, estavam algazarras, estavam rindo. Eu disse, poxa, as crianças felizes, quer dizer que estão saudáveis, têm uma casa, estão alimentadas, porque uma criança que não está alimentada não está feliz assim. Tem brinquedo ao ponto de se espalhar na casa. E eu estou achando ruim. E aí, por uma fração de segundo, eu tive vergonha. Eu olhei no espelho e tive vergonha. Que vergonha, que pai sou eu? Aí, joguei água no rosto, lavei o rosto, tirei meu sapato, sentei no chão, e isso era umas 7 da noite. Só parei de brincar com as crianças perto da meia-noite, quando eles já não aguentavam mais de sono. Me sentei no chão e fui brincar com eles. Porque eu disse, eu não posso perder esse privilégio. Naquele dia, minhas filhas pintaram minhas unhas. Cada uma é mais colorida. Pintava mais o dedo do que a unha. Sujou o chão. Tomei bronca. Tive que arrumar acetona. Aí a acetona passei e manchou o assoalho. Foi uma confusão. Mas sabe o quê? Quando eu fui tomar banho e dormir, aquele dia eu dormi feliz. E foi aí que eu transformei o nome de selva. Está parecendo uma selva, eu disse agora, isso aqui está uma selva de brinquedo. Então, eu tenho um livro na mente que eu quero escrever, voltado a pais, homens e mulheres solteiros, que enfrentam essa dificuldade. E a gente pode ver de duas maneiras. De uma maneira muito dramática, como uma selva, ou como uma selva de brinquedo. E eu quero contar minha experiência das partes boas e difíceis com o intuito de, se de alguma forma ajudar alguém, essa é a minha ideia. Então, eu estou pronto, esse livro existe e eu estou procrastinando, ou seja, exatamente o seu defeito, mas eu tenho mais do que você esse defeito. Mas eu acho que está na hora, eu já me sinto preparado para isso. E hoje as ferramentas para publicar um livro, nem que seja um e-book, é muito fácil hoje. Então, não, é bem bonito, né? Como é que fala? A atitude que você teve, em vez de reclamar, você, né, mudou ali sua atitude, né, para ser grato
prestar atenção nos pequenos detalhes do filho, da casa, das coisas, e sentar e se divertir, uma coisa que suas crianças vão sempre ter na memória, do que você voltar e podia ter uma outra reação, né? Ah, essa bagunça, não sei o que. Não, você refletiu em algo bom, naquilo que parecia tão desesperador naquela hora de chegar numa casa depois de um dia de trabalho e tá toda aquela bagunça. A primeira reação da gente é o quê? Olha a bagunça, né? E você teve esse momento de refletir. Isso é lindo. O macho age assim. Não é? O pai tem que agir diferente. Não. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu não acho que isso seja uma virtude que eu tenha. É exatamente o amor dessas crianças que me faz ser assim, que me força a ser te assim, acalma. que me dá essa calma. Não é que eu tenha essa virtude, é um efeito que me afeta. Ou seja... Isso é muito lindo, Fernando. Acho que as pessoas deveriam ter algo assim, né? Olhar para dentro de si e pensar, no momento de desespero, o que me acalma? Né? E você tem... As crianças, absolutamente. Tem duas coisas que me acalmam. Se alguém botar a mão no meu peito aqui e tocar, isso eu já testei. Me acalma na hora. Tipo... Basta botar a mão aqui. Eu sei disso por causa de uma experiência. E as crianças? Se eu fosse uma pessoa com risco de suicídio, por exemplo, vamos criar uma hipótese. Estou aqui, vou me suicidar, e o povo, não faça isso. Não faça. Basta trazer uma dessas crianças que eu amo e dizer, olha quem está aqui. Acabou. Está resolvido o problema. Eu não tenho condições nenhuma de fazer nenhuma coisa errada quando eu sinto o que eu sinto por elas. Agora eu quero te dizer o seguinte, não é uma virtude, é uma característica que eu tenho. Pode ser visto. É uma coisa que está em mim. A primeira criança que eu amei chama-se Gabriela, que nós a chamávamos de Moranguinho, por causa de uma bonequinha, a Moranguinho, que existia, e que ela foi adotada, só que ela foi adotada pela família e por toda a minha turma. Pelo menos uns 4 ou 5 ou 6 que a gente amava, meninas e meninos, te amavam Moranguinho. Até hoje, ela tem 33 anos. Eu a chamo de Molanguinho. E eu digo, você é a culpada por tudo isso, e ela é a paixão da minha vida. Adoro a Molanguinho. Eu às vezes penso, como é que vai ser quando eu reencontrá-la com 33 anos? Porque eu brinquei com aquela menina, eu botei ela no colo. Ela chegou recém-nascida. Ela hoje tem 33 anos, eu disse, não me venha com história, eu vou te botar no colo. Você arrume seu namorado, diga pra ele como é que vai ser, isso não é problema meu. Eu vou botar você no colo. Ela disse, eu vou sentar no seu colo e deitar no seu ombro. Amor. Amor infinito, né? Amor é eterno, né? Deixa eu perguntar pra você. Tá gostando de... Tô adorando ficar aqui, fica aqui quando tu quiser. Mas eu fico pensando assim, Fernando, quando eu olho pra você, você já pensou qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Ou você acredita assim, a gente caiu do céu com desculpa? Não, absolutamente. Absolutamente. Eu não sei qual é a minha missão, mas eu sei que eu precisaria provar num espectro proporcional à minha importância, porque tem gente que é muito importante, gente famosa, celebridade, tal, eu não sou importante. Mas dentro da minha importância, eu tive de provar do céu ao inferno nesta vida. Eu sei o que eu estou dizendo, quem me conhece, conhece toda a minha história, sabe o que eu estou dizendo. Então eu já estive no topo da alegria e no porão da tristeza. Em 50 anos. Então, o que eu concluo com isto? Que tem um propósito. Que não seja para esta vida, para uma vida posterior. Creio até que será isso. Agora, se existe uma coisa que eu quero fazer, se vai ser uma missão ou não, é fazer alguma ação de peso significativa que abençoe a vida de crianças. Este é o meu projeto. Já existe, chamado Child, ao invés da letra 1, da letra I, 1. Colocando a criança em primeiro lugar. Child em inglês, criança. A experiência que eu tive ao criar e desenvolver o programa Mãos que Ajudam da Igreja, me deu uma... Muita gente não sabe, mas eu escrevi o manual desse programa, a pedido da primeira presidência, me deu uma experiência de um projeto de grande escala, que hoje está praticamente no mundo inteiro onde a igreja está presente. Mas também me ajudou a entender que é na pequena escala, como a gente diz agora a campanha de Natal da igreja, Light the World, one by one, um a um, faz diferença. Porque os projetos de grande escala, ele permite um impacto de comunicação. Mas o que transforma a vida das pessoas é o projeto individual. Quando eu atendo a Cida, o José, o Pedro, a Mariana, individualmente, cada um na sua... Aí faz diferença.
Mãos que Ajudam passa como uma onda de impacto, mas de curto efeito. Vamos limpar a praia de Copacabana, como fizemos. Tivemos 3.000 jovens limpar a praia de Copacabana num dia. Porque botaram 1.500 de um lado, 1.500 do outro, eles se encontraram, tinha 2 toneladas de lixo, sei lá, tô dando um chute. Mas isso tudo aconteceu. Uau. No final, a praia de Copacabana, que tem 3 quilômetros, estava completamente limpa. E inclusive com a ajuda dos banhistas que viram aquela ação, aqueles jovens. O ecossistema agradece. Maravilhoso. Mas no dia seguinte, aquilo já não tem mais efeito, porque já tem pessoas jogando novamente. No momento em que eu faço uma ação individual, eu vou transformar a vida de uma pessoa e provavelmente dar a ela condições dela andar para o resto da vida de uma maneira diferente. Então, hoje, meu foco é fazer isso. Se é minha missão, eu não sei, mas é meu objetivo. Eu sou movido por este sonho. Muito bonito seria, né? One by one. One né? by one. Um a um. Um a um. E fazendo, né? Ah, Fernando, se você pensar em você, aquele garotinho lá no Recife, né? Correndo naquelas praias lindas que eu nunca visitei, mas creio que tenha. Tem tubarão. Tem tubarão lá? Tem tubarão na praia. Pois tá. Por causa do Porto de Suape, para quem conhece a história. Mexeram no ecossistema que você falou agora. Os tubarões disseram, faltou comida, vou morder a gente. Vamos lá, né? Mas olhando para esse garotinho lá, né, que nasceu lá no Nordeste, com esses sonhos, com essa espírito, com essa felicidade, com esse sonhador, né, como você sempre é e você falou aqui na nossa entrevista, o que você falaria para esse garotinho? Quais os conselhos que você daria para esse garotinho? Hoje você está aí, 51 anos, né? Viveu tudo Corpinho que de você viveu. 25, faz favor. Corpinho de 25. Recalchutado por dentro. Elegância total. Total. Né? Você é o cara. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, você é o cara. Então, o que você falaria para o Fernando, o garotinho? Você daria conselhos? Quais os conselhos você daria para ele? Cara, você vai passar por isso, por isso, por isso? Ou o que você falaria para ele? Um que modificaria muito a minha vida nesses 51 anos. Respeite a decisão dos outros. Mesmo que elas estejam erradas. Mesmo que as pessoas estejam erradas. E as decisões também. Qual o carinho que você daria para ele, esse garotinho? Daria mais, não digo apoio emocional, mas apoio de compreender a vida e não deixá-lo que ele ande muito sozinho para ter que bater a cabeça para aprender. Às vezes é muito duro. Eu acho que nós estamos aqui para aprender, mas não precisa sofrer tanto. Isso é uma contradição do que eu disse. Eu acho que minha vida vai me levar do 0 a 100, do inferno ao céu, e tem algum propósito. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria, alguém precisa chegar junto. Não deixa ele sozinho, porque ele é muito impulsivo. Para quem gosta de astrologia, o ariano é impossível. Eu sou um ariano. Eu não poderia ter outro signo, mas eu não acredito nisso, mas eu gosto de brincar. Eu não poderia ter outro signo. É um ariano. Um cara impulsivo, um cara que pensa. Agora, a coisa é... Eu sofro muito tendo que deixar alguém que eu sei que vai errar e não interferir. E este é um desafio que eu tenho. Tanto com meus filhos, principalmente, a gente não quer ver os filhos sofrerem, e aqueles que nós amamos, nossos amigos, e mesmo as pessoas que eu não tenho nem afinidade, eu até talvez tenham tido algum problema. Porque se você já passou pela dor, por aquela experiência, você já sabe como não cair. E você quer que as pessoas não caiam. A gente não sabe, né? A gente vem aprendendo, né? Com as experiências da vida. E eu, às vezes, interfiro fazendo quase com que eu tire o arbítrio da pessoa. Eu chego a puxar a pessoa para dizer, não faça que você vai cair. Mas a pessoa diz, eu quero. E eu digo, você não vai. Eu vou morrer com você, que você não vai, porque senão você vai cair. E isso é um problema. Porque a pessoa vai se transformar teu inimigo, achando que você tirou dela o direito de escolha, e eu ainda saio ruim. Acontece. Então, se eu pudesse dar um conselho, mais ou menos como nosso Pai que está nos céus. Assiste, triste, mas nos deixa errar. É muito difícil para mim isso. Eu ainda não estou lá. E se eu tivesse que dar um conselho, seria isso. Vai com calma, pensa bem. Não, respeite a decisão dos outros. Dê sua opinião e pare.
E eu nunca paro, eu ainda não paro. Eu tenho uma pessoa que eu acabei de dar um conselho para ela, que eu sei que ela vai errar. Pessoa que eu amo muito, não está aqui, está no Brasil. E está sendo difícil ter disciplina, porque como eu já reconheço que eu cruzo a linha, tá difícil. E eu já a vejo sofrendo. Você é aquela pessoa que quer ir lá colocar a mão... Infelizmente, isso é um erro. Parece bom, mas isso é um erro. As pessoas só crescem com seus próprios erros. Ninguém veio e me tirou a oportunidade de errar. Eu errei em todas. E aprendi. Mas sofri pra burro. Minha questão de saúde, ela é de fundo emocional. Ela não é genético. Teoricamente, tem um conjunto de coisas, mas ela é praticamente emocional. E às vezes pela ignorância nossa, às vezes a gente sofre algumas coisas, não é porque por não saber. Com certeza. Por não saber. Mas eu sofro se eu sei que ali é o caminho que vai dar errado. Eu gosto de pular no abismo para salvar alguém. E é possível que muitas vezes eu morro afogado para poder uma pessoa sobreviver. Isso não funciona, infelizmente. Estou falando metaforicamente, né? Claro. Qual seria o seu legado para deixar? Fé. Meu nome começa com a palavra fé. F-E, Fernando. Eu não tenho nada para deixar nesse mundo, para os meus filhos, para os meus amigos, que não seja fé. Eu tenho uma fé tão grande que chega a ser chato. Como assim? É possível? É possível. Eu às vezes coloco muitas coisas, o Senhor no meio, onde nem sempre as pessoas gostam que Ele esteja. E quando eu falo fé, é fé em Deus, fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho outra coisa a deixar. Ah, você talvez fez bobagem, comparado à fé. Eu gostaria de que alguém, se tivesse esse direito, essa escolha, que alguém, no dia do meu funeral, dissesse: vamos resumir, o Fernando é um homem de fé, ponto. Só isso. Fé para você é o... Tudo. É por causa do medo, que é o antídoto, que é o oposto. Fé e medo. Eu já passei pelo medo. E eu perdi quando eu percebi que a chave é a fé. Eu vejo muita gente com medo hoje. Fé no Evangelho tem a ver com coragem. Fé na vida tem a ver com coragem. Coragem e fé andam juntos, esses são sinônimos. E sem coragem não dá. Sem coragem a gente não levanta nem da cama de manhã. Tem muita gente que está sendo movida por medo. Tem medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, já vou dizer logo, vai. O nome dela é Fernanda. Nem dá para explicar por que o nome dela é Fernanda. Minha primeira filha, Fernanda. Tudo dela, pai, eu tenho medo. Não sei o que você tem. Filha, se você não escolher, não fizer... mas e se não der certo? Eu falei, você não vai saber agora. Então ela está sempre pautando muito as escolhas dela com muito medo. Mas é o caminho dela, está no caminho, está aprendendo. Eu procuro fazer uma coisa com meus filhos que é uma coisa interessante. Eles sabem tudo da minha vida em detalhes. Eles conhecem todos os meus defeitos e as coisas que eu errei, em detalhes. Coisa que talvez muitos pais não tenham coragem de contar. Eles sabem com detalhes os meus problemas. Com o objetivo, eu quero que eles entendam que naquilo que eu errei, eu paguei um preço X e que eles não devem trilhar o mesmo caminho. Então eu prefiro que eles saibam, que isso possa até em algum momento eles dizer, poxa, meu pai fez isso, fiz. É importante para você mostrar para os seus filhos que você não é perfeito? Absolutamente importante, é crucial. Mas eu faço isso de maneira quase que implacável, às vezes exagerada. Eu às vezes conto coisas que eles não precisariam saber. É fácil para você assim, desculpa aí, eu errei? Hoje sim, já foi difícil. Antigamente eu arrumava desculpa. Eu contava, mas sempre botava culpa em alguém. Isso aconteceu, mas por causa disso aqui. Hoje eu não tenho mais essa necessidade. Não culpar os outros por Eu já digo logo, fui eu mesmo, fiz o que foi errado, aquilo eu fiz com pressa, fiz uma escolha que não era para ter sido feita dessa maneira. Olha a consequência. Cuidado. Eu deixo sempre assim. Fernando, é um privilégio para mim imenso poder estar aqui e falar com você. Mas você não perguntou ainda o que eu gostaria de uma mulher. Que você disse que ia perguntar. Não vou perguntar. Estou te provocando. Estou aqui contando. Fala pra gente aqui, antes de nós encerrarmos essa entrevista maravilhosa, que eu tô assim encantada, verdade, de coração mesmo, sabe? Eu adoro, entender, compreender, é tão gostoso você saber como as outras pessoas também passam a vida delas, que assim a gente fica mais calma na nossa, né? Peraí, também os outros passam por coisas assim. Parece que não é só com a gente, né? É que às vezes a gente se isola, pensa que é só com a gente. Fala aí então, Fernando, a pergunta que todos querem saber. Uhul! Que não pode calar essa aqui.
Quais são as qualidades de uma mulher para um homem solteiro, profissional, elegante, Boa pinta, desse jeito, boa corpinho pinta, de 25, dinheiro no banco, vocês podem ver que ele é modesto, modesto, simpático. humilde. Sabe por que eu voltei a esse ponto? Não é por nenhuma razão. É porque, para terminar, te dizer uma coisa que eu acho muito importante. Vou te contar um episódio. Uma amiga minha, uma conhecida, bem conhecida, não é uma amiga de frequentar, mas conhecida, um dia chegou e me disse: Fernando, eu tenho uma americana para te apresentar. Eu morando aqui, brasileiro, essa coisa de brasileiro, ter green card, não sei o que e tal. Mas eu preciso te perguntar algumas coisas antes, porque eu quero ver se ela vai ao encontro do que você gosta. Isso para mim já soou uma coisa muito estranha, porque e ela não tem direito de escolha? Parece que vai vir um produto que eu tenho que ver se eu quero esse produto. Ela está assim à disposição na vitrine. Mas tudo bem, tirei de letra, tá tudo certo. Ela pegou um papel e caneta. Ela disse: por favor, eu preciso saber algumas coisas que você espera numa mulher. Eu nunca passei isso na minha vida. Estava numa festa de uma criança que eu adorava. Ah, detalhe, eu sou mais convidado para festa infantil do que festa de adulto. Viu? É sério. Gente, vamos convidar o Fernando para festa. Não faça não. Me manda de festa infantil, eu vou com alegria. Me visto assim, ó, com esse meu jeito patrocinado pela Nike. E me sento no chão. Não existe coisa melhor para mim do que ser convidado por festa infantil. Pode me chamar que eu topo. Todas. Festa de adulto. Adulto é muito chato. Adulto quer passar o que não é. Criança é. Não precisa passar. Então, para mim... sinceras, né? Mas eu estava nessa festa, ela pegou o papel e começou perguntando para mim assim: me diz, você prefere loira ou morena? Magra ou baixa? Alta ou não sei o quê? Assim. E eu olhando. Mas eu já estava rindo por dentro, só que respeitando. Tal. Me diz, eu preciso dessas coisas todas para eu ver se bate, eu quero conversar com ela, porque eu quero apresentar vocês são um para o outro, eu vejo que... Ela tinha uma fórmula, uma receita. Eu entendi inclusive a boa intenção dela. Uma receita de bolo? Bolo, parece que nós somos seres humanos que tem que combinar o seguinte, como se faz hoje nas redes sociais, que eu acho terrível. O matching, a química. Você tem que descrever uma série de coisas e o outro descreve para ver se o computador combina vocês dois. Isso é uma coisa... Claro que você no final vai escolher, eu sei disso, mas nós não somos robôs, né? A gente sabe. Mas eu entendi a intenção dela. Eu disse para ela: olha, fulana, vou te dizer um negócio que vai te decepcionar. Aí ela já murchou assim na cadeira, sabe? Ela falou: poxa, acho que ele vai dizer que ela tem que ser incrivelmente assim, porque senão ele não quer. Ela pensou isso. Mas ela ficou mais decepcionada ainda com a minha resposta. Eu disse para mim, uma mulher, na verdade eu tinha dito duas, mas eu disse uma. Uma mulher só precisa de uma coisa. Uma coisa para me impressionar. Uma. Aí ela já... Nossa! Que ela seja bondosa. Eu vi a expressão dela, assim, mudar, sabe? Ela... Como assim? Que bobagem! Aí eu tive paciência, porque uma conhecida disse: vou te explicar por quê. Uma pessoa bondosa, tô falando bondosa mesmo, não é fake, bondosa. Ela é humilde, ela é grata, ela tem fé, ela é gentil, ela trata as pessoas bem. E isso tudo reflete na vida dela. Eu quero andar do lado de uma pessoa assim, porque é assim que eu quero ser. Então a gente tem que escolher alguém que seja melhor do que a gente. Se ela vai ser alta, magra, baixa, isso aí passa tudo. Eu já tive 18 anos de idade e achava a beleza feminina o único ponto. Quer dizer, não é a beleza física que é tão importante. É importante, mas eu estou dizendo... te faz se sentir, né? É importante, mas hoje eu estou dizendo o seguinte, não mais me convence. Olha, a mãe dos meus filhos, não podia existir mulher mais bonita na época que eu casei. Realmente ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Os meus filhos, a beleza dos meus filhos não tem nada a ver comigo. Meu filho, o que tem a ver comigo é a inteligência e a humildade. A beleza vem dos meus filhos, da mãe. Ainda bem que teve ela para salvar. Ela era... Mas tem o seu DNA ali. Ela disputava... Meu DNA é só na inteligência e na humildade. Ela era disputada, ela foi missionária como eu, disputada por
quase todos os missionários americanos da missão dela. Eu estou dizendo para você um fato real. O que adiantou? Ah, mas então foi por isso que você mudou de opinião? Não, eu passei a observar que tem valores que fazem a diferença. E sabe o que acontece? Qualquer uma pessoa sabe disso. No dia a dia, a gente já deixa de perceber a beleza do outro. Aquela beleza estonteante. Deixa, porque a gente se acostuma com uma intimidade que perde a beleza. Agora, eu posso te dizer uma coisa. Não tem nada melhor do que uma pessoa bondosa. Aquela pessoa bondosa. A pessoa faz gosto estar do lado. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que a gente onde vai, a pessoa é maravilhosa, uma pessoa gentil, é uma pessoa que não está reclamando de nada, reclama, mas tem um jeito de expressar, não é ranzinza, é positiva para a vida. Sabe, eu tenho vontade de que é o que eu estava te dizendo naquele momento, e para terminar, que o Richard J. Scott ele disse que o homem, naquele serão, na hora que interrompeu, agora que eu me lembrei disso tudo, foi quando interrompeu, ele disse que o homem é o servo da mulher. Por isso que o homem tem o sacerdócio, que é para servir. E o mundo, as pessoas, o pensamento moderno, é que a mulher serve o homem, sexualmente, comida, e não sei o que. Parece que a ideia é que a mulher está sempre tendo que servir ao homem. A história da humanidade é assim. E, na verdade, é o homem que é servo da mulher e servo da família. Sabe a vontade que eu mais tenho hoje? É de servir a uma mulher. Mas se ela for bondosa. Não é se ela for bonita. Se vier bonita, ótimo, que beleza, maravilhoso. Se vier rica, melhor ainda. Se vier famosa, ótimo. Mas não é essencial. Então, essa vontade de servir que eu tenho hoje é de uma pessoa simples. Eu tenho uma vizinha que ela é enfermeira. Ela não é o modelo da beleza que o mundo hoje celebra. Quer dizer, nunca celebrou. Mas esta foi a primeira vizinha que falou, vizinho ou vizinha que falou comigo assim de uma forma gentil. Eu disse, essa pessoa tem valor. E ela é enfermeira. E para mim, as duas profissões mais maravilhosas do mundo que estão no topo para mim são enfermeiros e professores. O resto é importante, mas professor e enfermeiro para mim tem tudo. Então, como a escritura diz, love your neighbor, então agora eu quero love my neighbor. Opa, eu quero conhecer agora essa enfermeira. Não, é que ela é uma pessoa bondosa, então ela me chamou a atenção pela maneira como ela falou comigo. E toda vez que ela e não é fácil, não é frequente, é raro, a maneira como ela fala é gentil, eu falei, essa mulher tem valor. Então, eu acho que isso tem muita diferença. O resto se conquista, porque um casal unido, olha, não existe força maior no mundo do que um casal unido. Nada é mais forte que um casal unido. Tem que ser né? Um casal unido transforma o mundo. Um casal unido é ilimitado o capital potencial. Vem aquela frase, né, que fala, nenhum sucesso na vida compensa, né, o fracasso no lar. Um casal unido pode fazer quase qualquer coisa que esteja ao alcance do homem. Então, estes dois ali muda tudo. Então é assim que eu penso. A coitada da minha amiga baixou a cabeça, nunca mais falou nesse assunto. Espero que a amiga dela seja bondosa, bastante bondosa. Não, mas é muito, muito interessante isso que você falou, porque às vezes, por exemplo, a gente vê uma pessoa tão linda, tão assim, né, aquele uau, tô falando assim de homem ou mulher, né, mas eu como mulher falaria isso. E quando a pessoa abre a boca, você quer ficar longe daquela pessoa, porque a beleza física ali, né, já passou por situação assim, Fernando? Da decepção imediata e mais do que isso, da decepção de longo prazo. Essa é pior, porque a gente vai se desencantando pouco a pouco. Então a beleza interna fala mais do que a beleza externa para você, seria isso? A beleza interna transforma uma pessoa numa pessoa belíssima externa. Olha. Você é uma mulher muito bonita, mas o que te dá uma beleza é essa maneira que você é bondosa. Então faz com que a pessoa fique muito bonita.
Muito bonito, é muito bom. Obrigada, não sabia que eu tinha essa beleza. Você tem uma coisa que faz você se tornar mais bonita, porque eu conheço gente muito linda, que é insuportavelmente... É difícil de conviver. Eu, como trabalhei em televisão por quase 30 anos, eu tive contato com esse povo todo que todo mundo adora hoje. Os globais. Eu nunca vi tanta gente arrogante na minha vida. Eu nunca vi gente que eu jamais seria amigo, que dirá me casar. E algumas lindas. Algumas lindas. Uma delas, conhecidíssima, vou citar porque vale a pena, chamada Fernanda. Tem meu nome. Fernanda Lima. Uma mulher linda. Casada com um homem que é cobiçado aí pela mulherada toda, o Herbert, o cozinheiro lá do Multishow. Vão até fazer um programa juntos agora. A Fernanda Lima, acho que foi Miss no Rio Grande do Sul, sei lá. É um espetáculo, é uma mulher padrão top. Ela foi contratada pela FIFA na Copa do Brasil 2014 para o sorteio da FIFA. Não é brincadeira isso, é muito. Ela foi vista no mundo inteiro, tá? Por bilhões de pessoas. Tem que ser uma pessoa bonita, de capacidade incrível. Ela estudou na faculdade junto comigo no mesmo momento. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela. Em 2 minutos eu disse, não aguento ficar aqui. O que adianta isso? Certo? Nossa, Fernando, bem interessante. Aí mulheres ficaram a dicas, né? Agora... Meu e-mail, meu telefone é... Depois liga pra mim no particular que eu passo as informações. Cida minha gente. Ganha 20% de tudo que eu arrecadar. Por favor, fazer a lista grande. Fernando, você, né, um homem, um jornalista, um empresário, pessoa de sucesso, pessoa que já passou por tantas experiências, inteligente, tá aí no DNA, né? Uma pessoa que, nossa, eu mesmo, particular, tô falando agora com todo o coração, sabe? Quero muito aprender, quero mudar igual carrapato, ficar Fernando. Coitado. Né? Vai falar, não vai nem atender minhas ligações mais. Não, né? você fala para minha secretária, vê minha agenda. Ah, com certeza, vou passar já para ela rapidinho. Então, mas eu tô um privilégio mesmo de ter feito esse programa com você, de ter aprendido, né? Tanta coisa tão bonita que vai me ajudar tanto, conhecido mais você, porque a gente conhece o Fernando lá na rede social e conhece o Fernando aqui. O que mete o pau no Bolsonaro sou eu. É 2 pessoas, o que eu posso analisar disso é 2 pessoas completamente diferentes. Né? O Fernando lá, aqui é outra pessoa. Denuncio. Lindo, maravilhoso, um espírito super gostoso. Sabe, qual seria a mensagem que você deixa aí para essas jovens, esses jovens que estão vindo aí, né, para a área de jornalista, para começando a vida, correndo atrás de um sonho, ou seja lá, né, o que for que eles estão planejando na vida, nesse mundo hoje tão, né, assim, louco, pandêmico aí por todos os lados, o que você deixaria mensagem? Jovens, pensa assim, não seria nem só para os jovens, para todas as pessoas também. Você, quando me listou, você disse jornalista, empresário, um homem de sucesso. Eu sou um homem de sucesso, espero que sucesso para Deus, porque eu não tenho sucesso para os homens. Eu vou te explicar, e é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Sucesso para os homens é diferente de sucesso para Deus. Sucesso para Deus, não, melhor falar primeiro da parte ruim. Sucesso para os homens tem a ver com aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, quando eu tinha 18 anos de idade, eu corri atrás disso também. E muita gente corre atrás deste sucesso. O sucesso da beleza física, o sucesso da celebridade hoje nas redes sociais ou qualquer outro lugar, o sucesso do empresário bem-sucedido, o sucesso da sua área. Isso é importante. Mas este não é o melhor sucesso. Sucesso de verdade é o sucesso para Deus, que é um pai e uma mãe bem-sucedidos, uma pessoa humilde, mansa, que cuida e ama o próximo, ou tem esse instinto natural, sem forçar, sem ser obrigada, sem ser lembrada. Uma pessoa que tem fé em Deus e pede a Ele aquilo que está fora do seu alcance. Porque aquilo que está dentro do seu alcance, você deve buscar fazer, é seu papel. Você tem um arbítrio para isso. Mas confie em Deus naquilo que está fora do alcance. Uma pessoa que é sensível à dor do próximo, ou seja, mais do que simpatia, tem empatia, se coloca no lugar do próximo. Ou seja, ama a Deus e ama ao próximo, que são os 2 grandes mandamentos. Isso é sucesso.
Por quê? Porque esta pessoa que tem essas características, não é o meu caso, eu estou lutando para chegar lá, ela vive em paz. Ela deita, ela dorme, ela é feliz, ela é radiante, ela é leve. No entanto, aquelas que buscam sucesso, que é só o sucesso dos homens, nem sempre ou quase nunca elas têm paz. O que adianta você ter aquilo que só o dinheiro pode comprar, se nada disso você vai poder levar contigo? Você só pode levar duas coisas desta vida. A família, se você tiver fé e for casado para toda a eternidade, e fizer por onde, então é condicional. E uma coisa que não é condicional é automática, o seu conhecimento. Você pode ensinar outras pessoas, mas o seu próprio conhecimento você não consegue transferir, nem para os filhos. O resto, nem o corpo você leva, você não leva nada. Então, é muito relativo pensar no sucesso. O que eu diria para qualquer jovem, adulto ou idoso, ou mesmo qualquer pessoa em qualquer faixa é: defina qual é o tipo de sucesso que você quer ter. Sucesso para Deus ou sucesso para os homens? Se você tem sucesso, que é o sucesso para Deus, mais provavelmente você terá sucesso para os homens. Mais provavelmente. Mas o contrário não é verdade. Se você tem sucesso para os homens, dificilmente você terá sucesso com Deus, porque aquilo provavelmente vai te afastar de Deus. Então isso não é sucesso. O que adianta eu juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói? Mas como disse o Senhor, juntais tesouros no céu. Ajuntais tesouros no céu. Aí é que vale a pena. Isso é sucesso. O resto é temporário. É importante, mas são meios, não é o fim. O importante é o fim. Meio está aqui. Tem uma câmera que é um meio de transmitir. Um dia ela vai quebrar ou vai ser ultrapassada. Mas a mensagem é o fim. Ela fica. Você nunca vai lembrar qual foi a câmera que você usou hoje. Você vai olhar e vai dizer, era uma câmera profissional, bem legal, não sei o quê, uma coisa bacana, eu achei até legal. Mas você não vai me dizer qual era a marca, qual era a série, qual era nada, ou o que ela fazia. Mas talvez você vá lembrar de alguma coisa que foi dita como mensagem. Porque isso sim tem valor. Não as coisas que o dinheiro pode comprar. Muito bem mesmo. Eu te considero um homem de sucesso, porque você é um pai, criou 4 filhos, sabe, tá aí lutando, então você tem sucesso. Espero que para Deus. Para os homens é pouco, estou preocupado. Não estou muito preocupado. O resto é meio. Muito bem. Linda mesmo. Acabou? Privilégio. Acabou hoje. Nem doeu, poxa. Você quer mais? A gente faz.